Fim de semana de alívio para a dupla Grenal. Os dois times venceram, coisa que ainda não havia acontecido simultaneamente neste campeonato, hein, Felipe Gamba? Finalmente, né, Macedo? Finalmente a dupla Grenal venceu na mesma rodada do Brasileiro. O Grêmio fez 1-0 no Fluminense no sábado, o Inter 1-0 no Juventude ontem à noite. Começo pelo Grêmio, Macedo. No padrão Filipão de liderar a retomada do Grêmio, a reconstrução, ela se dá, Macedo, a partir do sistema defensivo. Isso está muito claro. Já são 3 jogos sob comando do Filipão, nenhum gol sofrido, 2 vitórias e 1 empate. O torcedor do Grêmio já percebeu e identificou isso, que nesse momento não há como cobrar futebol virtuoso, plástico. O Grêmio joga o futebol suficiente. O primeiro objetivo do Filipão era evitar aquela sequência de derrotas que o Grêmio estava sofrendo na temporada. E isso de fato já está acontecendo agora. O Filipão mudou essa característica do time do Grêmio. Prova disso que o Grêmio no sábado venceu a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro e já deixou a lanterna da competição. No caso do Inter, Macedo, o Inter finalmente voltou a vencer como mandante, né? Com a Aguirre promovendo algumas mudanças na equipe, visando o jogo contra o Olímpia na quinta-feira. O Internacional teve consistência em alguns momentos da partida, mas de novo voltou a oscilar em outros. Venceu o Juventude principalmente após as mudanças promovidas pelo Aguirre no início do segundo tempo, Macedo. Quando ele tira o Patrick, tira o Caio Vidal e aí promove as entradas do Palácios e do Maurício, um outro time. Mudanças que deram resultado e o Internacional agora já está 3 jogos sem sofrer gols, Macedo. Sobre o Grêmio, um ponto positivo, além desses que tu citaste aí, em relação às decisões do Filipão. Manteve o Wanderson como lateral direito e não sucumbiu à hierarquia, à história do Rafinha, né? O Wanderson, pro estilo que o Filipão está adotando no time do Grêmio, que é de defesa e uma saída rápida pro ataque, junto com o Léo Pereira pela direita, formam ali um canal, né, de saída pro ataque com muita força e velocidade, coisa que o Rafinha não faz, né? Enalteço muito, Macedo, quando treinadores priorizam a qualidade do jogador. Tá, mas isso é uma obviedade, não é tão óbvio assim, né? A história do Rafinha, né, o histórico dele, o peso dele como jogador, em muitos casos, indicam que os treinadores escalam esses jogadores em detrimento dos garotos. O que o Filipão percebeu, Macedo? Que hoje o Wanderson dá um resultado muito maior para o time do Grêmio. A entrada do Wanderson acrescenta muito por esse lado. Então o que fez o Filipão? Rafinha vai para o banco, Wanderson titular, decisão acertada. Mas tem outra decisão acertada, Macedo, que eu queria acrescentar, que é a questão do Alisson, né? Eu sei que o torcedor do Grêmio, ele ainda tem uma certa desconfiança com o Alisson, que é um jogador que pouco cria e tudo mais, mas é um jogador muito importante, e ele está acrescentando demais ao time do Grêmio nesse modelo que está sendo implementado pelo Filipão, Macedo. Jogando pela esquerda, né? Diferentemente do que acontecia no tempo do Renato, quando ele compunha o meio de campo a partir da direita, tá jogando pela esquerda, por sinal foi nele o pênalti que resultou na vitória do Grêmio, né? Um pênalti marcado assim de forma surpreendente, porque tudo se encaminhava para uma cobrança de falta ao lado da área, e do nada o juiz faz rapidamente o sinal de VAR e aponta para a marca do pênalti, pegando todos os jogadores, todo mundo de surpresa, né, Gamba? É isso, mas uma decisão acertada, né? Corrigiu o erro, né? Corrigiu o erro, o VAR, e o Grêmio chegou a esse gol. Bom, no caso do Internacional ontem, de novo chamou a atenção uma coisa, a defesa do Inter não vazou mais uma vez, e chama a atenção a simplicidade do Bruno Mendes na zaga. Não tem essa de ficar se fresqueando com a bola. A bola tá viva, rebate e manda pra frente, tira o perigo dali, né? Depois tu vai ver se sai jogando ou não, né? Marcelo, sobre o Bruno Mendes, tem um aspecto importante que a gente precisa ressaltar. A presença do Bruno Mendes está colaborando, inclusive, no futebol do Cuesta. Sim. O Cuesta hoje está tendo ao seu lado um zagueiro que simplifica, exatamente isso. O Bruno Mendes simplifica, era isso que o Internacional precisava. E a entrada dele colaborou sobremaneira para essa solidez defensiva do Internacional. O Inter era muito frágil defensivamente e, por vezes, o Cuesta comprometia e muito. O futebol do Cuesta está crescendo com a chegada do Bruno Mendes, Marcelo.
Em menor escala um pouquinho, né? Porque eu acho que o Moledo tinha uma imposição maior para sair jogando pelo chão, apesar de não fazer bons passes, mas tinha uma arrancada forte. Ele simplifica como o Moledo simplifica. É isso. Era o que o Inter precisava para o momento. Foi buscar um jogador que no Corinthians não era titular, não era um jogador que convencia no Corinthians, mas que no Internacional está dando a resposta esperada. O Inter está resolvendo um problema defensivo. Como eu disse, já são 3 jogos que o Internacional não sofre gol, Macedo. E ontem teve mais chances de gol, entrou na área, né? Ganhou com um gol de bola rolando e teve mais chances. O goleiro do Juventude foi personagem da partida com grandes defesas, né? Sem dúvida. O Galhardo, quando diz isso após o jogo, ele tem razão. O Internacional, ele vem criando. A crítica ao Internacional não é essa. O Inter cria. O problema do Internacional é a falta de efetividade. O Internacional peca e muito na finalização. Um time que cria como o Inter precisa ser mais efetivo. Ontem foi efetivo. E um gol de bola rolando, cruzamento da direita e o gol do Galhardo. Então o Internacional precisa evoluir nesse quesito, principalmente, Macedo, para o jogo da quinta decisivo contra o Olímpia pela Libertadores. Tá tudo resolvido? Não, tem problemas, mas claro, emergencialmente a dupla Grenal conseguiu o que precisava, né? O Grêmio a primeira vitória no campeonato e o Inter a primeira vitória no Beira-Rio. E no caso do Inter, né, até para dar tranquilidade para não ir com essa pressão contra o jogo decisivo de quinta contra o Olímpia, né? Imagina só, era um time que vinha de 6 partidas sem vencer, mais de 70 dias sem vencer no Beira-Rio. Era um peso muito grande. Aliás, o próprio Aguirre, né, admitiu isso na entrevista coletiva. Era um peso não estar vencendo no Beira-Rio. E o Inter vence no momento chave, Macedo, antes do jogo contra o Olímpia, que é aquela ideia de retomada de confiança para esse grupo. Jogo decisivo, o Inter cumpriu o seu papel. Venceu o Juventude na partida de ontem. Valeu, Gamba. Boa semana. Valeu, boa semana. Grande abraço, Macedo.